Voltei, povo. Eu parei que tava muito calor. Vou continuar a aula. Agora eu estou na página 68. Vou continuar. Nota: se a circunstância e expressão por apenas uma palavra estar é chamada de advérbio. Exemplo: onde, ainda, agora. Se a circunstância for representada por um conjunto de palavras, geralmente preposição, substantivo tem-se uma locução adjetiva. Exemplo: às pressas, de repente, com medo. Classificação dos advérbios. Classificação dos advérbios. De acordo com a circunstância expressa, o advérbio é as locuções adverbais classificam em afirmativa, sim, real, certamente, P, negativa, não, tampouco, C, duvidoso, talvez, provavelmente, D, causa, graça, por causa de, E, tempo, agora, hoje, onde, nunca, modo, assim, bem, mal, devagar, e outro vocábulo terminados em mente, como rapidamente. G, lugar, aqui, ali, acolá, perto, longe. H, intensidade, muito, pouco, bastante. Exemplo. Exemplo: onde você mora, lugar. Como você fez esse texto, modo. Quando ele chegou, tempo. Por que não me ouve, causa. Por seres empregados em frases interrogativas diretas ou indiretas, as palavras crivadas acima são chamadas de advérbio interrogativo, apesar de serem classificados como invariáveis. Alguns advérbios apresentam flexão de grau. Outra coisa, gente, vamos fazer pro nosso resumo, antes de a gente terminar a matéria aqui, continuar o resumo e já era. 23. Entendeu, gente? Já marca aqui o número e pronto. Eu só vou tomar uma pausa, gente, e vou voltar. Vou tomar uma água. Pronto, gente. Voltei. Grau comparativo de igualdade, página 68. Ele fala tão bem quanto o colega. Grau de superioridade. Ele fala mais depressa que eu. Grau de inferioridade. Ele fala menos depressa que eu. Grau de superlativo. Sintética. Ela fala baixíssimo. Analítico. Ele fala muito baixo. Isso aqui, gente, a gente também anota por resumo, tá? Que a gente vai fazer. Atenção, bem e mal admitem o grau de comparação de superioridade. Sintética, melhor e pior. Exemplo: ele fala melhor que eu. Ele fala pior que eu. Dicas para o uso dos advérbios. Se a frase houver a coordenação variável adjetiva terminada em mente, usa sufixo apenas no último advérbio. Exemplo: ele fala calma. Claro que é sossegadamente. Antes de particípios, use mas ou mal, mais bem. Exemplo: esse exercício
está mais bem feito que o meu. Às vezes, o advérbio recebe o sufixo diminutivo para indicar o grau de superlativo. Exemplo: fiquei pertinho do palco. Na língua popular, a repetição do advérbio tem valor superlativo. Exemplo: venha rápido. Rápido, o bastante rápido. Alguns advérbios podem modificar uma oração inteira. Exemplo: verdadeiramente, eles são os melhores da classe. Cheguei na página 70. Preposição. Confira o quadrinho abaixo e tente explicar que consiste o humor da tirinha. O Thier vai brincar de perseguir a própria cauda, mas como ele é um sujeito legal, vai dar a ele alguns minutos de vantagem. Veja, o Thier vai brincar de perseguir a própria cauda. A palavra de foi empregada para ligar a brincadeira, e perseguir, portanto, é ter uma preposição. O mesmo ocorre com a em vai dar-lhe alguns minutos de vantagem. A palavra a liga dar a ele, portanto, trata-se de preposição. Preposição é a palavra variável que liga duas outras palavras estabelecidas entre elas determinadas relações de sentido e dependência. Classificação das preposições. Essencial, palavra que só funciona como preposição. Exemplo: a, ante, até, após, com, contra, desde, e entre. Pare, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Acidentais, palavras de outras classes gramaticais que em certas frases funcionam como preposição. Exemplo: conforme, como, consoante, mediante, segundo, visto, durante. Locução prepositiva é a expressão que estabelece a relação entre duas palavras. Exemplo: abaixo de, atrás de, acima de, por causa de, ao lado, até a, de fronte, de perto, de acordo com, emprego das preposições. Certas preposições podem aparecer combinando com outras palavras. Dessa combinação pode ocorrer contradação quando na junção da preposição contra outra palavra houver perca de algum fonema. Exemplo: em mais a, de mais do, em mais num, em mais naquele. Combinação quando na junção não houver perda fonética. Exemplo: aonde, a mais o, um. Importante que o sujeito do verbo não admita a preposição, portanto, não se deve fazer a contratação de preposição de com, artigo ou pronome que propõe o sujeito. Agora é a vez do professor falar. Errado. Agora é a vez de o professor falar, certo? Chega a hora de ela cantar, certo?
com as preposições estabelecidas em relação à especificação entre dois termos, é preciso cuidando as utilizá-las, pois a troca de uma preposição por outra pode alterar o sentido da frase. Ele saiu com o irmão, indica a companhia. É isso, gente. Parei na página 71. Vou parar o vídeo por aqui, vou postar no canal e até. Não, pensando bem, eu vou ler a 72 aqui. Já vou puxar aqui, ó. Ele saiu sem o irmão, indica ausência. Ele foi contra o irmão, indica posição. Ele foi com o irmão para o sul. Ele andou por São Paulo. Parar indica direção. Por indica lugar. Observe agora que uma mesma preposição pode indicar diferentes relações entre os termos. Exemplo: esse livro é de José, posse. Chegaram de São Paulo, origem. Essa frase aqui, chegava de São Paulo, pode ser qualquer lugar do Brasil, ou do mundo. Era uma porta de madeira, madeira. Morreu de fome, causa. Foi de carro ao sítio, meio. Falei de você ao chefe, assunto. Exemplo: as preposições podem unir-se outras palavras em alguns exemplos. A, ou, a mais o, aquela, a mais aquela, aquele, deste, este, do e do e, de onde, ele, de ele, naquilo, em mais aquilo, nas, em mais as, no, em mais o, num mais, em mais um, pela, por mais um, pela, por as, pelo, por mas, pelos, pois, mais os. Pronto, gente, agora eu vou dar uma resuminha, tá? Continuar o resumo da página. Depois que eu concluir, eu vou voltar. A gente parou na página 73 do livro de gramática. E é isso, gente. Até.